Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 5 em diante. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículos 11 em diante agora. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Diga assim comigo: fala comigo, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu tenho uma particular atenção às parábolas de Jesus, e vou te explicar o porquê. É muito pessoal. Para mim, uma coisa é você ler um episódio onde aconteceu um fato e Jesus estava presente e usou aquele fato para nos dar uma lição. Outra coisa, para mim, é imaginar Jesus elaborando uma parábola para nos trazer um ensinamento. Isso é muito forte, gente. Quando a gente para pensar dessa forma, Jesus parou, pensou, criou uma história e contou essa história para trazer uma lição. É como que um professor debruçado sobre uma mesa, os seus cadernos, preparando uma lição para os seus alunos. É muito especial. Por isso eu tenho uma particular atenção às parábolas contadas por Jesus. E nessa parábola do semeador, uma das coisas que fica claro é que Jesus está dizendo para mim e para você, que quando a palavra dele é lançada, isso realmente é especial. Quando a palavra dele é lançada, isso realmente é importante. Mas ele também está deixando claro, muito consciente como ele é, que a palavra não vai surtir o mesmo efeito em todas as pessoas. As pessoas são diferentes umas das outras. E assim como o nosso paladar é diferente, também é diferente a maneira, a forma como a palavra de Deus chega ao coração das pessoas. Depende muito da própria pessoa. E é isso que fica evidente nesta parábola do semeador. No primeiro momento, ele diz que o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Quantas pessoas que também vêm a este lugar ou a outro lugar pregando-se a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus de alguma forma, mas a palavra de Deus não é permitida pela própria pessoa de que entre no coração dela. Como alguns gostam de dizer, no âmago. Parece que a palavra vem, mas ela fica pela beirada. Ela fica na beira do coração. Não entra de verdade. Por algum motivo a pessoa não permite que esta palavra entre totalmente.
ela se torna simpática ao Evangelho, ela se agrada do que ouve, ela gosta, traz a ela um certo conforto, o ambiente da igreja, a música que ela ouve, a palavra que é anunciada, a maneira como se explica, ela gosta, mas a palavra parece que não é permitida por essa pessoa de entrar totalmente no coração, fica na beirada do coração. E como ela fica na beirada, como ela fica sem uma proteção, como ela fica sem um envolvimento total, ela fica fácil de alguém chegar, sutilmente como o bicar de uma ave. A ave não tem boca, ela tem bico, e é pequeno. Se você vê a ave comendo, parece que ela não vai dar conta daquela quantidade de alimento, porque é aquele biquinho pequenininho, parece que vai pegando grãozinho por grãozinho, e assim também acontece muitas vezes comigo e com você. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, fica pela beirada do nosso coração, mas chegam as aves, chegam as pessoas com as quais convivemos, e sutilmente elas vão pegando aquilo que a gente ainda tinha por perto do coração. Pessoas que começam a suscitar determinadas dúvidas. Ei, será que é assim mesmo? Será que você não está sendo fanático? Será que para os nossos dias ainda vale a Bíblia desse jeito? Olha, não sei não. E às vezes nessa sutileza, porque são pessoas geralmente agradáveis, são amigos, são pessoas com quem rimos, nos divertimos, pessoas com quem trabalhamos, estudamos, não nos damos conta de que essa pessoa pode estar sutilmente retirando palavras que foram lançadas ao nosso coração como bênção. Sabe, o próximo versículo 6 diz assim: parte dessas sementes caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Você sabe qual é a explicação que Jesus Cristo dá a isso? Está no versículo 13, ele diz assim, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação, porque não tinha raiz. Por favor, pergunte assim para quem está do teu lado: como está a sua raiz? Como está a sua raiz? Quando a raiz é pequena, é fraca, sabe o que vai acontecer? Quando a palavra chega, a pessoa se entusiasma. Gente do céu, como é que ninguém tinha me falado de uma igreja dessa? Como é que ninguém tinha me anunciado uma palavra como essa? Mas que bênção, mas que maravilha. Nossa, eu estou saindo daqui leve. Ai, como isso está gostoso. E ela não está mentindo, ela está sendo sincera, mas ela está deixando que fique apenas até aí. Não tem raízes fortes. O coração dela, como compara a Bíblia, é como uma terra pedregosa, ou seja, a raiz não tem como descer para retirar uma seiva, nutrientes, água. E então vem o sol, bate nessa planta e seca. Você quer a comparação disso com os nossos dias? A pessoa vem hoje, por exemplo, para a igreja, ela ouve a palavra, ela se alegra, ela se anima, mas exatamente amanhã ela enfrenta um problema, as pedras da vida, ela enfrenta uma dificuldade, e como essa pessoa, só o que ela tinha até então, era a mensagem que o pastor pregou, ela não tinha nem o conhecimento dela, ela tinha o conhecimento que o pastor passou. Ela ainda nem tinha alimentado sua própria fé, ela estava entusiasmada com a fé do pastor ou de qualquer outra pessoa. Não será suficiente para ela enfrentar as suas próprias pedras. Não será suficiente para ela enfrentar os seus próprios problemas. E sabe o que vai acontecer? Ela vai secar. Quantas pessoas que talvez trouxeram outros para dentro da igreja. Aliás, talvez você esteja aqui hoje
Porque uma pessoa com muito entusiasmo convidou você há tempos atrás. E talvez ela não esteja aqui mais. Que pena. Talvez ela não esteja aqui mais. Porque pode ser que quando surgiram as pedras no caminho dela, ela não tinha raiz e ela secou. Talvez ela passe na frente desta igreja ainda com o coração pesado e pense e lembre: um dia eu já estive ali dentro, mas hoje não consegue entrar mais, porque a fé esmoreceu, a fé secou. No terceiro caso, a Bíblia nos diz, no versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Vamos ver a tradução do próprio Jesus para essa fala. O versículo 14: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho. Gente, eu acho isso aqui tão especial. Olha só, o que quer dizer ao seguirem o seu caminho? Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Esse ambiente é favorável para aumentar a nossa fé, é ou não é? Tem um irmão aí do seu lado que está com o mesmo propósito que o seu: buscar a bênção de Deus, sentir a presença de Deus, adorar a Deus. Eu digo assim, ó, amém. Você responde o quê? Amém. É gostoso esse ambiente. É uma bênção estar dentro da igreja. Mas amanhã você vai enfrentar o seu dia a dia. É isso que a Bíblia fala de seguir o seu caminho. Amanhã você vai chegar num local para trabalhar onde tem gente com um olhar invejoso sobre você. Tem gente querendo puxar o seu tapete. Tem gente inventando coisas a seu respeito. Amanhã você vai para o estudo, onde de repente você nem entende o que você está fazendo ali. Tem tanta coisa difícil na nossa vida secular, no nosso dia a dia. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa questão dos espinhos, são aqueles que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho. No nosso caso aqui, ao chegar a sexta-feira, se fosse domingo, ao chegar a segunda-feira, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Ou seja, você ouve a palavra de Deus, mas daqui a pouquinho você está enfrentando outras coisas. Você tem que pagar aquela prestação que está atrasada, e você tem que conseguir um outro emprego, e você tem que fazer algumas horas extras e não dá tempo de vir para um culto, e você está tão atormentado, como é que vai fazer para resolver um problema da sua vida, que você procurou ajuda com todo mundo. Você tentou lembrar fulano: cadê o telefone de fulano? Eu preciso falar com ele, eu acho que ele pode me ajudar, eu acho que ele pode me dar uma dica. Cadê fulano? Eu acho que ele pode me emprestar um dinheiro. E tal pessoa, eu acho que pode me orientar. Tão atormentado com as preocupações, tão atormentado em pagar aquela prestação, que de repente você esquece de Deus, aquele que de verdade é o único que pode todas as coisas. Todas as coisas. E parece que a gente esquece disso. Aí a palavra que a gente ouviu, ela caiu por terra. É como se ela agora não tivesse efeito. Sabe, gente, olha aqui para mim. Parece que tem certas palavras que só tem efeito dentro da igreja. Parece que tem certas palavras que só funcionam enquanto nós estamos aqui. Por que você acha que tem gente que fala: ai pastor, que vontade de morar aqui. Ah pastor, por que o culto já acabou? Por quê? Porque quando a gente sai daqui, a gente vai enfrentar outra realidade. A gente vai enfrentar um outro ambiente. E é verdade, é outro ambiente, é uma outra realidade. Agora deixa eu te dizer, o Deus que está aqui com você vai estar com você onde você estiver. Seja no escuro, seja na noite, seja no problema, seja diante dos caluniadores, Deus é com você, meu irmão. Amanhã você tem um exame para fazer, Deus está com você. Amanhã você tem uma bronca para enfrentar no seu trabalho, o Espírito do Senhor vai na sua frente. Ele garante a vitória sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso você tem que ter raiz. Se você não tiver raiz, tudo isso que eu falei só tem efeito aqui.
Amanhã você não vai conseguir bater palma e dizer glória a Deus. Amanhã você vai dar murro no ar e, se brincar, vai falar palavrão. Misericórdia. Está amarrado. Mas não é verdade? O que eu estou falando não é uma verdade? Mas se você tiver raiz, o que está acontecendo aqui, continua lá fora. Continua dentro da sua casa, continua no seu trabalho, porque você tem raiz. Você não está preso, você não tem um raminho ligado ao pastor, você não tem um raminho ligado à igreja, você tem raiz firmada na rocha que é Jesus. É isso que diz a palavra, e é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tanto que no versículo 15, aí vem a parte gostosa que diz assim, ó: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Diga: é assim que tem que ser comigo. A palavra de Deus não pode ser lançada sobre a sua vida e ficar na beira do seu coração. A palavra de Deus não pode ser lançada sobre a sua vida, meu irmão, e ficar sendo sufocada pelas pedras. Não pode ser lançada sobre a sua vida e ficar sendo sufocada pelos espinhos. A palavra de Deus tem que frutificar na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Legal, bacana, vamos embora. Como é que faz isso, meu Deus? Como é que a gente tem essa tal dessa raiz, pastor? Você já prestou atenção numa coisa? A raiz, geralmente, é escondida. Geralmente a raiz não aparece, não é verdade? São poucas as plantas que expõem a raiz, a maioria delas está completamente escondida. Sabe uma coisa que é escondida na nossa edificação e no nosso crescimento? Você não me vê orando. Esse tempo que eu oro aqui não significa o meu tempo de oração, não. Eu não vejo você orando. É escondido. É algo que não aparece aos outros. Muitos de vocês oram escondido dentro de casa, porque se alguém pegar você orando, vai tripudiar. Muitos oram escondido no trabalho, escapa para ir no banheiro toda hora para dar uma oradinha. Muitos acordam pela madrugada para orar, para poder falar com Deus, que é o tempo que tem paz, é o tempo que tem mais sossego. Ninguém está vendo, mas é a sua raiz. Tem um momento que você está lendo a Bíblia, ninguém está vendo, ninguém está prestando atenção. Quem sabe alguém passa e até faz assim com a cabeça, achando que você está doido. É a sua raiz. Tem dia que alguém chega com você e oferece um bombom. Ei, olha aqui um bombom. Fala: obrigado, não quero. Ei, vamos almoçar comigo hoje? Não, hoje não, amanhã a gente almoça. Você não falou nada, mas você está em consagração, você está jejuando. Ninguém sabe, só você e Deus. É a sua raiz. Essas são as nossas raízes. Escute, meu irmão, é isso que vai lhe trazer segurança, sustentação, na hora que vier o vento forte, na hora que vier a tempestade. Isso é que significa construir a sua casa na rocha e não na areia. Vem o vento forte, vem a chuva forte, mas você não cai, porque você tem raiz. Você está firmado, não é em pastor, não é em denominação, não é no irmão, na irmã, é em Jesus Cristo. Nele você está firmado. Raiz. Talvez hoje você tenha vindo para cá pensando: bom, unção da vitória, o pastor vai falar sobre como obter vitória. Eu estou precisando de algo específico na minha vida, e eu entendo que Deus vai usar o pastor para me trazer uma resposta também específica daquilo que eu tenho que fazer. Pois Deus está te respondendo: vá orar, meu irmão. Essa é a resposta. Vá jejuar, meu irmão. Vá ler a Bíblia, meu irmão. Como é que pode você de repente ter um bom tempo de fé e você não saber manusear a Bíblia Sagrada?
Sabe, igreja, pastor, irmãos, essas pessoas são instrumentos que Deus nos usa para nos motivar, para nos instigar, para provocar determinadas bênçãos. Mas a bênção, quem vai cavocar mesmo somos nós. A bênção, quem vai atrás dela mesmo, quem vai se prender e se abraçar com a vitória, somos nós. Ninguém vai conseguir ser mais interessado na sua bênção do que você mesmo. Não tem. E se você, portanto, não procurar essas raízes, meu irmão, me desculpe dizer isso, mas hoje você está em pé, amanhã você cai. É a verdade da vida. Quantas pessoas que hoje estão aqui e amanhã, infelizmente, podem não estar, porque podem enfrentar um problema, podem enfrentar uma dificuldade e não tem raiz para enfrentar isso, e vai desistir. Não sou eu que está dizendo isso, é a palavra de Deus. O versículo 14 diz: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados. Olha que situações diferentes. São sufocados, primeiro, pelas preocupações da vida, ou seja, os problemas. Mas depois também diz que são sufocados pela riqueza. Como eu encontro pessoas que me dizem assim: ô pastor, eu estou em falta, pastor, eu não tenho ido para a igreja. Encontro. Nossa cidade proporciona isso, né? A gente encontra conhecido em todo lugar. Estou em falta, pastor, mas sabe o que é? Estou trabalhando muito. Sabe, isso dói o meu coração, gente. Dói. Porque esse trabalho, essa pessoa pediu para Deus, e Deus deu o trabalho para ela. E agora essa pessoa não tem tempo para Deus porque está trabalhando. Essa pessoa está dizendo que não tem tempo para aquele que deu todo o tempo que ela tem. O dono do tempo, o dono do nosso tempo, da nossa vida, não pode nos receber porque nós não temos tempo para dar nada para Ele. Estamos ocupados demais. Estamos procurando nossas riquezas. Olha que coisa diferente. Fala de preocupação, fala de riqueza e fala de prazeres desta vida. Tem gente que encontrou tempo para aparecer nessa quinta-feira porque o forró já acabou. É verdade. É verdade. Tem gente que está aqui hoje porque não tem mais forró para ir. Mas a semana passada estava no forró, porque isso era mais importante para essa pessoa do que estar na casa de Deus. A gente tem que parar para pensar nisso com seriedade. Isso não é clube. Não é clube. Não estamos aqui brincando. É a casa de Deus. E o que nós vamos então depois ter de força para enfrentar alguma luta? Eu quero ver a hora que você estiver enfrentando uma bronca séria. Eu quero ver se não vai ser diferente. Você cantar assim: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Eu quero saber o efeito de você cantar isso ou de você cantar um forró. Eu quero saber o que vai confortar o seu coração. O que é que vai fazer a diferença na sua vida? Pare para pensar. Qual o tamanho das nossas raízes? Qual a profundidade das nossas raízes? Se você encontrar resposta para isso, você também vai encontrar resposta para o seguinte: e quando surgirem tempestades, você vai dizer: permanecerei firme no Senhor, porque as minhas raízes são profundas. Assuma um compromisso com Deus hoje. A última vez que eu fiz algo parecido com o que eu fiz hoje, de pedir assim para você citar um versículo para alguém, uma senhora depois do culto me procurou e, meu Deus, como aquilo mexeu com o meu coração. Ela disse assim: pastor, quando o senhor mandou olhar para o lado e dizer um versículo para quem estava do lado, eu estava do lado da minha filha de 14 anos, e a minha filha ficou olhando para mim sorrindo.
Aí eu olhei para minha filha e disse assim: filha, hoje a mãe não sabe nenhum versículo para te dizer, mas eu estou lhe dizendo, filha, eu vou aprender para poder falar versículos da palavra de Deus para você. Eu achei aquilo tão lindo. Faça um voto parecido com esse. Faça um voto, não para os outros, mas para si mesmo. Meu Deus, conheça a Bíblia. Até quando o pastor vai dizer para você, Lucas, e você está procurando no índice, onde é o evangelho de Lucas? Até quando? Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui. Amém, amém. Mas e você, meu irmão, que já tem vindo a este lugar, me ouve falar o tempo todo sobre a importância de você ter uma Bíblia? Por que você não tem Bíblia? Por que você não lê? Ande com a Bíblia. Minha irmã, a senhora vai para o salão de beleza, às vezes a senhora fica lá 2 horas, dependendo do serviço que vai fazer no cabelo. Leve a sua Bíblia, porque as suas 2 outras opções vai ser a seguinte: ou ouvir conversa fiada, ouvir gente falando da vida dos outros, que não lhe interessa, ou a senhora vai pegar uma revista de fofoca, para saber o que está acontecendo na vida de artista. Eu quero lhe perguntar o que isso vai lhe trazer de benefício para dentro da sua casa. Quero saber no que isso vai lhe edificar. Leve a Bíblia, leia a palavra de Deus. Não estou sendo fanático, não. Não gosto de fanatismo. Deus não gosta de fanatismo. Converse com as pessoas, dê risada, se divirta, nenhum problema. Mas por favor, leia mais a Bíblia. Tenha um tempo para orar. Separa um tempo para dobrar os teus joelhos por terra e falar com Deus. Porque é assim. Escute, só assim é que você vai vencer. Escute que eu não estou te passando uma alternativa, um dos caminhos, não. Os outros vêm depois desse. Os outros vêm depois de oração, de jejum, de intimidade com Deus. Não é opção. As outras coisas vêm depois. Esse é o verdadeiro caminho de vitória. No nome de Jesus. O sol pode parar com a sua oração. As águas podem se abrir com a sua oração. Inimigos caem por terra quando você está louvando ao Senhor. Use as armas. Não vamos complicar, não. Não vamos ficar inventando moda, não. Esse é o caminho para vencer. Fica em pé no seu lugar.